Você já montou um móvel sem ler o manual? No começo parece ótimo, né? Vai rápido, você vai encaixando as peças. Aí na hora de colocar a última peça, você percebe que montou tudo ao contrário. E agora você precisa desmontar tudo o que você fez. É exatamente isso que acontece quando você constrói um sistema, qualquer tipo de sistema, sem planejar antes. O architect é o agente do UX que impede disso acontecer. Ele não escreve código nem nada disso, ele pensa antes que qualquer código seja escrito. E hoje vou mostrar como ele funciona aqui para vocês sem corte ao vivo. Fala pessoal, Luiz aqui. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá na playlist, eu mostrei o que é o UX, como instalar, como funciona o dev, o QA, né? Mas hoje é sobre o agente que a maioria das pessoas ignora e que é, na minha opinião, o mais importante de todos, que é o architect, que a gente chama aqui de área. Aqui está o que eu vou te mostrar hoje, nessa ordem, tá bom? Então, primeiro, por que construir sem planejar é o erro mais caro que você pode cometer? Segundo, o que é arquitetura de software, mas de um jeito que faz sentido mesmo que você nunca tenha programado na vida. Terceiro, uma demo aqui ao vivo, né? Vou pedir aqui para o arquiteto desenhar a arquitetura de um sistema do zero. Você vai ver ele pensando em tempo real e como que funciona. Quarto, a gente vai criar um handoff, que é o que o arquiteto planeja, o dev constrói e a QA testa. E eu vou mostrar essa sequência aqui para vocês. E quinto, quando usar o architect. Já deixo um spoiler aqui para vocês. É em muito mais situações do que você imagina. Então vamos nessa? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O Cloud Code. Deixa eu já aqui um zoom para vocês. Show de bola. Então vamos lá, né? Então, deixa eu te contar uma história real aqui para vocês. Um empreendedor, tá? Não vou falar o nome dele aqui por fins óbvios, me chamou porque o sistema dele estava todo quebrado. Ele tinha contratado um freelancer ali para construir uma plataforma de cursos online que levou mais ou menos entre 5 a 6 meses e custou para ele em torno de 15 mil reais. Aí quando o sistema ficou pronto, o cliente descobriu que não conseguia adicionar novos cursos sem chamar o programador, porque toda hora estava dando um erro. Por que disso? Porque ninguém planejou antes esse sistema. O programador foi construindo conforme o cliente foi pedindo, sem planta, sem arquitetura, sem pensar no todo. Aí cada funcionalidade nova que ele ia criando virou uma obra de remendo. Sabe o que a solução seria? Refatorar tudo, mais outros 2 meses aí para construir tudo e mais custo. Então, no final, ele deve ter gastado aí em torno de 30 mil reais por falta de planejamento, tá? E o pior, isso não é exceção, é a regra, acontece com muita gente. A maioria dos projetos digitais morre desse jeito, sabia? Começa rápido, parece bem, aí cresce, alavanca, e o que era uma casinha vira um prédio construído em cima de uma areia, que vai desabar a qualquer momento. Então a pergunta certa não é como eu construo isso mais rápido. A pergunta certa é como eu construo isso de um jeito que ainda vai funcionar daqui a 6, 12, 24 meses. E é exatamente isso que o arquiteto ele vai responder para a gente. Então, antes de colocar a mão na massa aqui, deixa eu explicar o que é arquitetura de software sem usar nenhum jargão técnico aqui, até porque eu não sou expert dessa área, né? Mas vamos pensar então numa construção civil. Antes de qualquer tijolo ser colocado, um arquiteto ele cria uma planta, né? A planta vai definir o que? Quantos cômodos tem, onde fica cada um, como a hidráulica passa, onde entra a elétrica, qual que é a parede de sustentação e qual que não é. A arquitetura de software é exatamente a mesma coisa, galera. Antes de escrever qualquer linha de código, alguém precisa decidir quais são as partes do sistema, como elas se comunicam, quais dados ficam onde, o que acontece quando uma parte falha. A diferença entre código com uma boa arquitetura e um código sem arquitetura é como a diferença entre um prédio planejado e uma favela.
Não estou dizendo isso de forma pejorativa. Estou dizendo que a favela cresceu de forma orgânica, sem plano. Cada família construiu do jeito que precisava ali naquele terreno. Funciona? Às vezes, mas é impossível de expandir com segurança. O prédio planejado, você pode adicionar andares, você sabe onde estão os canos, você sabe o que pode mudar sem derrubar tudo. O arquiteto é o nosso arquiteto. Ele cria a planta antes de qualquer tijolo seja colocado ali no prédio. E o que eu adoro nele é que ele não usa linguagem técnica para explicar as decisões. Ele explica no bom português, claro, por que cada escolha foi feita. Você não precisa entender de código para entender as decisões do arquiteto. Vou provar isso agora, tá bom? Vamos aqui então criar a nossa demo. Eu vou pedir para o arquiteto criar um sistema real, uma plataforma de agendamento online para um salão de beleza, por exemplo. Por que esse exemplo? Porque todo mundo entende o que é um salão de beleza. Não precisa ser bem técnico nesse quesito, né? Então, eu vou vir aqui no Cloud Code, vou architect, tá certo? Preciso arquitetar um sistema de agendamento online para um salão de beleza. O salão tem 5 funcionários, cabeleireiros, manicure, etc. Clientes que fazem agendamento pelo site. Dono precisa ver a agenda de todos os funcionários. Confirmação automática por WhatsApp. Pagamento online ou na hora. De arquitetura completa. Explica como se eu não soubesse nada de tecnologia. Então vamos pedir aqui. A skill foi carregada. Então vamos esperar ver o que ele vai fazer aí pra gente. Ele está criando. Vamos esperar pra gente ver. Demora um pouquinho, né? Até carregar tudo, normal. Isso aí, minha gente. Esperar aqui carregar. Opa, ó, já criou tudo. Ó, então criou toda a arquitetura. Ó, que legal. Então lá, ó.
Arquitetura, sistema de agendamento, salão de beleza. A grande analogia é pense como uma empresa real. Imagina que o sistema é uma empresa com 4 departamentos: recepção, gerência, arquivo e comunicação. Departamento 1, recepção, front-end, o site. Veja a agenda de todos, relatório, gerência de serviço, gerência funcionário de pagamentos. A tecnologia recomendada que ele pediu é o Next.js, que é o React. É como usar uma planta de construção já pronto testada por milhares de empresas. Funciona rápido no celular, aparece bem no Google. Back-end com API, que é o servidor, e com o gerente invisível com sua escalação. Então ele explica aqui certinho. Esse horário está disponível, funcionários, qual é a tecnologia, Node com Express ou Next.js com API Routes. Então aqui vai explicar as regras, cada funcionário tem seus próprios serviços, beleza, o arquivo banco de dados, né? Precisa de banco de dados para saber o nome do cliente, telefone, e-mail, histórico, o nome dos funcionários, quais são os serviços, os pagamentos, agendamentos, horários. E aí, tecnologia recomendada, os PostgreSQL via Supabase. É gratuito para começar, inclui login e senha de graça, tempo visual para o dono ver os dados. Comunicação, WhatsApp, agendamento feito, vai aparecer essa mensagem para o funcionário, um lembrete. Tecnologia, já vai explicar aqui quais são as tecnologias que a gente pode usar, né? O ZAP, que aí tem um custo de 97 por mês, mais ou menos, fácil, começa logo. O Evolution API, que é gratuito, mas é um pouco mais difícil de manusear, mas economiza, é gratuito. E o Twilio, que também é fácil e você paga 0,05 centavos por mensagens enviadas. Pagamento online, a gente pode usar, aqui está recomendando o Mercado Pago, Pix gratuito, cartão, integração simples, aí todo o mapa completo do sistema, né? Qual vai ser o site, qual que é o aplicativo, qual que é a tecnologia, via Vercel, servidor a gente pode usar o Node com Railway, banco de dados Supabase, então já até manda aqui quais são os tipos de tecnologia. A jornada do cliente, passo a passo, painel do dono, stack tecnológico, né? O que é cada coisa, o site front-end vai ser no Next, servidor back-end, banco de dados, pagamento, login, segurança, como funciona, fase de construções sugeridas, explicando como que a gente pode começar cada fase, né? A criar, decisões importantes que você precisa tomar. Então já até dá aqui algumas instruções, né? Antes de construir, defina cancelamento, o cliente pode cancelar, com quantas horas, tem reembolso, pagamento obrigatório, tem lista de espera, os funcionários, o horário de funcionamento. Próximos passos, com essa arquitetura aprovada, o fluxo seria: eu estou aqui, chamei o arquiteto, aí chamar o Data Engineer para projetar o banco de dados, o X para fazer um desenho das telas, né? O design, o PM, que é um program para criar os stories, aí vai criar aqui tudinho. Então ele fez toda a arquitetura, viu? E a parte do WhatsApp é legal que ele não falou pra gente, entregue com o WhatsApp logo de cara. Aí ele disse, recomendar um serviço de mensagem externa, seja o Twilio, o Zap, o Evolution, até porque o WhatsApp ele não tem API oficial. Então ele já detectou um problema antes de qualquer código ser escrito. Se eu tivesse mudado pro Dev construir isso aqui direto, galera, sem passar pelo Architect, em algum momento ia descobrir que o WhatsApp não tem API gratuita, depois de já ter construído tudo. Isso é o que eu chamo de planejamento inteligente. Agora eu vou pedir para o Architect algo mais específico, né? E como a gente já viu, eu nem preciso ser tão específico em pedir para o Architect pedir as decisões tecnológicas, porque ele já nos deu aqui, né? O front-end ele pediu o Next via Vercel, então ele já deu tudo isso aqui. Isso é o que eu chamo de Architect funcionando na sua máxima eficiência. Agora vem a mágica, eu vou mostrar o handoff ao vivo. O Architect planejou, agora eu passo para o Dev construir, e o Dev vai receber toda a arquitetura como contexto, sem eu precisar repetir nada.
Então eu venho aqui agora e peço pro dev, ó, dev, o architect definiu a arquitetura do sistema de agendamento. Pela parte mais simples, cria o banco de dados com as tabelas de clientes e agendamentos. Segue a arquitetura que foi definida. Lembrando, tá, galera? Como eu ainda não falei do Data Engineer, aqui, para criar o banco de dados, provavelmente a gente chamaria o Data Engineer para fazer isso com melhor eficiência, tá? Mas o Dev também consegue criar. Mas aí o Data Engineer com a CLI do Supabase, talvez, você já conseguiria até já mandar direto pro Supabase. Porque aqui ele vai criar a tabela, aí você vai copiar e vai mandar para o Supabase, para ele criar lá dentro do banco de dados mesmo, tá bom? Mas aqui é só para fins educativos, né? E como eu não expliquei ainda, a gente vai criar com dev mesmo. E aqui o que vocês têm que entender é o que? O dev ele já vai entender da arquitetura, né? Do architect. E aí ele não vai começar nada do zero. Ele começa de onde o architect parou. Esse é o handoff, uma continuação limpa, sem perda de contexto. Então, enquanto ele trabalha aqui, vou te mostrar um detalhe importante. O IOX mantém um contexto entre os agentes. Quando você chama o @dev, ele sabe tudo que foi discutido com o architect, por exemplo. Você não precisa copiar e colar, você não precisa repetir todo o processo. É como se você tivesse uma equipe de profissionais que se falam e você é o diretor que decide o que acontece a seguir. Então entendido, esse é o repositório do iOS Framework. Vou criar o app do salão em app Salon Booking com a estrutura Supabase, começando pela base de dados, conforme a arquitetura do architect. Então ele vai começar a criar aqui, ó. Então ele está criando o esquema de banco de dados. E provavelmente a gente vai copiar isso aqui para o Supabase futuramente. E aí depois do dev fazer o trabalho dele, eu vou chamar a QA para revisar tudo que o dev criou. E aí, galera, esse é o ciclo que a gente tem que seguir, tá? É como projetos profissionais são feitos na realidade. Você planeja, você cria e você faz a revisão. Então ele está criando aqui, ó, o app Salon Booking, Supabase Migration. Está criando aqui todas as extensões, tudo que tem que ser criado. E depois eu vou chamar a Queen. Ele está criando um README explicando de como a gente vai usar essa migração aí para o Supabase. Ele está criando tudo. Aí se você tiver também dúvidas, né? Mesmo lendo, dando tudo isso aqui, é só perguntar que ele vai te responder. A arquitetura é definida por architect, implementando por dev. Então ele está fazendo aqui tudo, ó. Bem legal, né, galera? Esse aqui é coisa de outro mundo mesmo, não tem lógica. Então já criou. Pronto, Dex criou aqui os arquivos, que o Unity cria, clientes, employees, serviços, proteção automática no banco, sem duplo agendamento. O SysAQL funcionários, próximo passo gerido, Supabase Start, requer Docker rodando, Supabase TP que abre no visual.
quero seguir para back-end, as regras de negócio, atualizamentos que o cliente vai usar. A gente vai criando, mas aí agora eu vou chamar o QA. Então, QA revisa o que o dev criou. Banco de dados com tabelas de clientes e agendamentos. Verifica se está alinhado com a arquitetura que o arquiteto definiu para nós. Agora vamos ver se está tudo em perfeito estado. E se tiver alguma diferença, ela vai nos apontar e aí a gente faz a mudança. E se tiver certa, ela já vai aprovar aqui e aí segue tudo conformes. Então, enquanto aqui está fazendo aqui o trabalho, agora eu quero trazer a parte que eu quero que você leve para casa e fique guardado na sua mente, né? O architect, ele não é só para código. Sim, ele é especialista em arquitetura de software, mas o que ele faz é basicamente pensar antes de construir. E isso se aplica a qualquer projeto complexo que você vai construir. Deixa eu te dar exemplos práticos aqui para você ter uma ideia. Você quer criar um processo de onboarding de clientes, por exemplo? Chama o arquiteto antes. Ele vai mapear os passos, identificar onde as pessoas desistem, sugerir a sequência ideal. Você quer lançar um produto novo? Chama o arquiteto, ele vai estruturar o lançamento, o que precisa estar pronto antes, o que pode vir depois, quais dependências que você vai precisar resolver. Você quer criar uma operação de atendimento ao cliente? Architect, ele mapeia o fluxo, quando escalar, quando automatizar, quando precisa de humano para trabalhar. Então a habilidade do architect é pensar em sistemas. Qualquer coisa que tenha partes que dependem uma das outras, ele ajuda a estruturar. Então aqui ó, a Queen aqui fez o trabalho. Então vamos ver se está mais ou menos condizente. Ó, relatório do Queen, alguns concerns, o que está correto, o que está crítico, ó, política RLS com JW dos clientes acostumados com setup. Então tem alguns erros críticos altos, médios, alinhamento, ó. Então, resumo para o dev: correções obrigatórias antes de prosseguir, reescrever as policies RLS, adicionar recomendações para a próxima migration. Trabalho do dev, bem acima do básico, estrutura geral, os índices, a constante de duplos e comentários são de alta qualidade. As correções são pontuais e não exigem reestruturação do schema. Viu? Então é isso que faz o processo ser perfeito. A regra simples que eu uso aqui para vocês é o que? Se o projeto tem mais de 3 partes que se conectam, eu chamo o arquiteto primeiro, porque sempre que eu pulei etapas, eu me arrependi no final. Sempre. Então siga o processo. Por isso que se chama processo. Vou ser honesto aqui com vocês, galera. Eu era o cara que ia direto para fazer. Achava que planejar era perda de tempo. Aprendi do jeito difícil que não é, né? Tem que seguir um processo. Agora, o arquiteto é o primeiro agente que eu chamo em qualquer projeto novo que eu tenha complexidade. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Vamos recapitular tudo aqui. Construir sem planejar custa caro. Retrabalho é maior inimigo do empreendedor. Arquitetura de software é só a planta da casa. Quais são as partes, como elas se conectam, o que acontece quando algo falha. O arquiteto pensa em português claro, então vai te trazer aí da forma mais clara possível para você entender. Ele vai explicar as decisões de um jeito que você entende, mesmo se você não sabe programar. O handoff, que é o arquiteto, o dev, o QA, é como uma equipe profissional funcionando ali para você. Contexto compartilhado, sem repetições, não precisa copiar tudo de novo para trazer o agente.
E use o Architect em qualquer projeto que você for usar, seja simples e complexo, mesmo que não seja sobre software, tá bom? Agora, galera, eu quero saber de vocês aí. Você é do time que planeja antes de criar ou você já vai direto na mão na massa para ver o que acontece e aí você faz o retrabalho todo no final? Comenta aqui embaixo, sem julgamento. Eu já fui dos dois times, então eu sei bem como funciona. E se você já teve um projeto que virou caos total por falta de planejamento, conta a história aqui. Sério, eu leio todas, eu respondo. Se esse vídeo fez sentido para vocês, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais empreendedores que precisam disso, que isso aqui é o futuro. No próximo vídeo, tá, deixando um spoiler, eu vou trazer o PM, que é o agente que gerencia produtos, cria app, que se organiza o roadmap do seu projeto, tudo isso. Se você tem uma ideia de produto, mas não sabe por onde começar a estruturar, a arquitetar, esse vídeo vai ser exatamente o que você precisa, tá bom, galera? Então, até lá, fiquem com Deus.